Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Um olho na Rússia e o outro na França. Estou falando aqui da OTAN. E claro, a OTAN tem um olho na Rússia, um olho na França, um olho no Brasil, um olho na China, um olho na Coreia do Norte, um olho no Irã. A OTAN tem muitos olhos que sempre estão olhando para muitos lugares ao mesmo tempo. E, inclusive, talvez sobretudo, para os países membros da OTAN, como é o caso da França. E quando eu falo de OTAN olhando para alguém, quando eu falo de OTAN aqui, estou falando dos setores que norteiam o projeto da OTAN, que são setores financeiros britânicos e estadunidenses, que têm entrado em vários atritos com a França que não são de hoje. Diga-se de passagem, esse artigo aqui explora de uma maneira irônica, ácida e até debochada desse histórico de comportamento francês. E é interessante por quê? Porque isso revela atritos dentro da OTAN. A França do Macron, que aparece aí, o presidente da França, é um membro da OTAN, e um importante membro da OTAN, um país que tem potencial nuclear. E o artigo é extremamente ácido em relação ao comportamento da França e o comportamento do Macron. E esses atritos são muito importantes, porque revelam um racha na OTAN, pelo menos para mim, que tem uma postura crítica em relação à OTAN. Diga-se de passagem, o artigo que eu trago é do Atlantic Council. Fazia um tempo que eu não trazia artigos do Conselho do Atlântico aqui para a gente discutir, que é um centro de estudos da OTAN. Sempre recomendo que leiam o artigo, não para concordar com ele, muito pelo contrário, para poder fazer uma discordância sólida e uma crítica sólida ao que ali está colocado. Eu vou discutir o artigo com vocês, mas sempre recomendo a leitura de vocês para que vocês tirem as impressões de vocês. Não é porque eu sou contrário à OTAN que eu não vou recomendar que a gente saiba o que esses caras estão falando em primeira mão, porque é importante conhecer o adversário, é óbvio. Mas claro, sempre indico uma leitura cuidadosa, porque os textos são cheios de veneno, são cheios de demagogia, e esse texto aí é cheio de veneno, assim, principalmente contra a França. Esse que é o interessante do texto, né? Contra a França, que é um membro da OTAN. Então existe ali um atrito interno muito forte. Esse artigo aqui, ele vem para coroar muita coisa que a gente está discutindo aqui, matérias que a gente está trazendo sobre atritos entre a França e os Estados Unidos, entre a França e o Reino Unido, nos mais variados setores. Esse artigo ele fala um pouco desses atritos aí, desses confrontos, né? O título do artigo é o seguinte: A nossa Europa é mortal, pode morrer. E isso aí foi dito pelo Macron num discurso que ele fez na Sorbonne. E o artigo ele vai decodificar o discurso do Macron. Ele vai fazer uma abordagem a partir dos interesses britânicos, estadunidenses. Por isso que eu acho importante fazer essa fala sobre o que norteia a ideologia da OTAN. Porque quem pensa que a OTAN é uma organização que respeita todos os seus membros e é altamente democrática, não vai entender por que a OTAN está criticando um dos mais importantes membros da OTAN. País que tem potencial nuclear, repito, que é a França. Que diabos a OTAN faria uma crítica ao Macron? Por que isso? Porque, na verdade, os interesses da maioria dos membros da OTAN não são contemplados pelo projeto da OTAN. E quando alguns membros fazem aquilo que desagrada, eles vão entrar na alça de mira também. Tá aí uma foto do Macron, trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Trata-se de mais um capítulo dos embates entre setores franceses e anglo-yankees, ou britânicos e estadunidenses. Tenham em mente uma coisa que, eu não sei se vocês já devem ter observado isso, mas se não observaram, peço que observem. Eu tenho por hábito trazer de vez em quando, antes eu fazia mais, mas às vezes eu paro um pouco, depois volto a fazer como estou fazendo agora,
Os formadores de opinião têm por hábito beber na fonte. O papel dos centros de estudos é alimentar formadores de opinião com ideias, artigos científicos, dados, argumentos, para que eles construam as suas ideias. Quando o Atlantic Council constrói esse texto, atacando a França, ele está mandando uma mensagem para os formadores de opinião, e aí a gente vê articulistas da mídia corporativa, professores universitários, setores ligados aos meios militares, os mais variados setores que acompanham o Atlantic Council, que sim, tem abordagens sobre a questão militar, sobre a questão política, sobre a questão econômica, promove eventos. O objetivo é construir uma certa ideia. Ali está digamos assim, a semente do que será, do que vai aparecer em outros lugares. Por isso que a leitura desses centros de estudos muitas vezes antecipa opiniões que vão aparecer um pouco mais tarde em outros lugares. Então, esse texto ele revela que esse processo de atritos e de construção de uma ideia de conduta nociva do Emmanuel Macron. Aí, claro, para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, não são muitos, mas alguns aparecem às vezes, saibam que eu não estou fazendo uma defesa do Emmanuel Macron, muito pelo contrário. Então está defendendo os Estados Unidos e Reino Unido? Não, muito pelo contrário. Eu estou defendendo a briga é importante. As questões que o Emmanuel Macron levanta são importantes por quê? Porque elas geram atrito interno na OTAN, e isso atrasa o projeto da OTAN. Quanto mais atrito interno, tanto melhor. E muitas das coisas que o Macron está levantando são realmente plausíveis e importantes, se não viessem do Macron, claro. Letras azuis. Falo se não viesse do Macron porque o Macron não é um cara que está promovendo isso por um interesse soberano, de gerar uma Europa como polo de... Isso está vinculado a interesses escusos. Nunca nos esqueçamos que o Macron é um cara oriundo de setores financeiros, é um cara da confiança de setores financeiros, não tem um projeto de melhoria da qualidade de vida do povo francês, e tanto é que se a gente volta alguns anos, aí a gente vai ver protestos gigantescos varrendo a França, não precisa voltar muito, por causa de medidas, não precisa nem voltar anos. Recorrentemente o Macron toma decisões que levam o povo francês às ruas, em protestos contra medidas que atacam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar do povo. Então, por isso que eu coloco cuidados com o Macron. Tem gente que se deixa seduzir pelo canto de sereia e acha que o Macron, só porque ele está tretando com os Estados Unidos, ele é a salvação da colheita, não é. Até porque o Macron em si não importa. Os setores que dão base para o Macron importam. E os setores financeiros que estão dando base para o Macron e que estão atritando com os setores dos Estados Unidos são tão perigosos quanto os setores financeiros dos Estados Unidos. Não esqueçamos que estamos falando da França, que é um país historicamente colonialista e explorador. Só para a gente equalizar as coisas aqui. Letras azuis. O Macron usa o clima de tensão entre a Rússia e a OTAN para dar projeção à indústria bélica francesa. O interessante é que ele vai ocupar um vácuo ali da indústria bélica russa, que está sendo cada vez mais caçada no mercado europeu, e ele disputa mercados com os Estados Unidos. Porque a intenção com esse atrito com a Rússia era também sequestrar mercados bélicos da Rússia, além de mercados energéticos, mercados alimentares e assim por diante. A questão é que vagou o lugar, os Estados Unidos iam entrar e a França está entrando junto. E é aí que está dando atrito. Porque setores bélicos franceses não estão deixando setores dos Estados Unidos avançar mais do que poderiam. Mais monopolizar, ou seja, estão disputando mercados. E aí estamos tendo um atrito. E aí é um atrito de cúpula, atrito importante. Quanto mais contradições internas na OTAN, tanto melhor. Aí eu gosto de botar fotos do Biden que sejam mais honestas quanto à personalidade política do Biden. O Biden normalmente é vendido como uma figura tranquila, meio trôpega, não que ele não seja meio trôpego, a gente já viu várias imagens sobre. Agora, eu acho que a figura política dele, essa imagem aí, ela revela mais a figura política histórica de conjunto do Biden, né? Figura agressiva, nociva, né? Contra soberanias.
Então eu sempre gosto de trazer fotos do Biden que sejam mais honestas e que quebrem um pouco a imagem do velhinho, atrapalhado, bonzinho o Biden, meu Deus. Letras azuis. O texto aborda a fala do Macron sobre os dias de dependência das armas Yankees terem acabado. Isso aí é uma grande afronta, isso é uma grande propaganda da indústria bélica da França. Escondida, claro, né? No texto fica muito claro que tem um chamado ali, que ele fala, mas os países, essa liderança francesa será questionada por países do norte da Europa. O que a OTAN costuma fazer é jogar com setores políticos do Báltico, de países bálticos, de países nórdicos e do leste europeu contra setores da Europa, digamos, da porção ocidental da Europa, que buscam, que atritam com setores da OTAN. Então, os Estados Unidos jogam esses setores europeus contra esses países da Europa Ocidental para manter os seus interesses ali. Então, é claro o objetivo de jogar países bálticos, nórdicos e do leste europeu contra o Macron. Mas é importante a gente fazer uma retomada, porque falas recentes do Macron mais ácidas, mais hostis em relação à Rússia, se posicionando como uma liderança europeia, conseguiram conquistar um bom espaço nos países bálticos, acho que não tanto nos nórdicos, mas também em países do leste europeu. O que é interessante é isso, porque houve ali um sucesso a ponto do Macron estar avançando, a França estar avançando em acordos de defesa, acordos militares, acordos de segurança com vários países europeus. E aí responde a isso aqui que está trovejando, está chovendo bastante aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Isso aí foi uma trovoada, não sei se vocês ouviram, tremeu aqui bastante as coisas. Mas enquanto o Macron se movimenta buscando espaço na Europa, muito do espaço que ele está perdendo na África, por puxadas de tapete dos Estados Unidos e dos britânicos, a Rússia também está ocupando bastante espaço que a França está perdendo. Enquanto a França faz esse movimento, a gente vê o quê? Um artigo da OTAN pedindo cuidado com o Macron, não acreditem no Macron, isso é a bravata, não vai nos levar a lugar nenhum. O tempo inteiro o texto ele desacredita as falas do Macron, ele desacredita nas propostas da França. Ele vê as propostas da França como propostas ilusórias, utópicas, idealistas, que a única saída é o quê? Ficar em torno desse projeto anglo-yankee, britânico-estadunidense. Letras vermelhas. O Macron acerta o apelo quando fala sobre a Europa ser um polo entre a China e a Rússia e um polo entre a OTAN e a Rússia. Porque OTAN, britânicos e estadunidenses. O que o Macron está chamando aí, e claro, ele se coloca como uma liderança e coloca a indústria bélica francesa como um fornecedor das armas para essa autonomia militar, o que ele está propondo é a Europa como um polo de força, o que é importante realmente. É justamente por isso que eu falo, torçamos pela briga, não pelo Macron. Não torçamos para que o Macron prepondere e a indústria bélica francesa prepondere, para que os setores financeiros franceses preponderem. Não é isso, isso é muito nocivo. Torçamos para que a Europa faça um movimento mais resistente em relação em comparação à sua submissão quanto aos projetos britânicos e estadunidenses, e desse atrito se enfraqueça o projeto de conjunto da OTAN. Isso é que é importante. Até porque se a Europa não constituir um projeto de força maior, realmente será esmagada. Ela está se tornando algo completamente subalterno em relação aos interesses britânicos e estadunidenses. A gente vê a Alemanha, por exemplo, tomando boa parte das decisões que desfavorecem a sua economia e a sua população. Então, quando o Macron coloca isso na mesa, ele acerta no apelo. Está vindo de setores, está vindo a figura errada. Agora, o apelo é correto. A Europa precisa ser um polo de força, primeiro porque isso enfraquece o projeto britânico-estadunidense e segundo porque evita ser esmagado por forças muito maiores. Por ser esmagado economicamente pelo atrito entre China e Estados Unidos, atrito econômico, porque são dois gigantes econômicos, e ser esmagado militarmente por Estados Unidos e Rússia, que são dois gigantes militares. Se a Europa não tiver uma conduta um pouco diferente, ela vai acabar virando um vagãozinho atrelado a uma locomotiva qualquer. E nesse caso, a gente está vendo que é a locomotiva dos Estados Unidos.
Letras verdes. O apelo do Macron ao protecionismo também irrita os Estados Unidos, justamente para não ser esmagado por Estados Unidos e China. Até porque todo apelo ao protecionismo que não seja dos Estados Unidos irrita os Estados Unidos. Eles podem ser o protecionista tanto quanto podem. Agora, outros países não podem sê-lo. Que é aquela coisa de neoliberalismo no dos outros é refresco. Você tem que abrir as pernas, abrir as portas, derrubar as regras, as normas, os tributos, os impostos, para empresas dos Estados Unidos e interesses financeiros que queiram lucrar ali. Agora, dentro dos Estados Unidos, a política que eles fazem é extremamente dura. Eles são protecionistas. Agora, os outros países não podem ser. Então, quando eles veem a França sendo, ela não pode. Letras azuis. O Macron tem usado a União Europeia para blindar setores agrícolas franceses, como a gente viu no caso daquela negociação entre Mercosul e União Europeia, porque ali havia a clara intenção de deixar setores agrícolas europeus na chuva, cortar subsídios e comprar alimentos de setores de lugares que proporcionem algo mais barato. Aí miram a Ucrânia, produtos ucranianos e produtos do Mercosul. Houve uma pressão de fazendeiros, houve uma pressão de produtores, o Macron cedeu ali porque não havia como aprovar e ele acabou travando o processo, blindando setores agrícolas franceses e setores agrícolas europeus. E ele também utiliza a União Europeia para travar a intromissão, um pouco, né, porque isso não é possível, para atrasar um pouco a entrada da indústria bélica dos Estados Unidos na Europa, que é enorme, tá? Ela é uma enorme penetração, mas o Macron usa a União Europeia, a França usa a União Europeia como um obstáculo para a indústria bélica dos Estados Unidos. E daí vem um atrito. Por quê? Porque o papel da União Europeia no programa britânico-estadunidense não é esse. O objetivo com a União Europeia é fazer da União Europeia uma porta de entrada para interesses britânicos e estadunidenses, facilitar isso. E não que a União Europeia defenda realmente os interesses da Europa continental. Quando a França se apropria de parte da União Europeia, de projetos, de setores para conseguir travar a entrada britânica e estadunidense, isso gera uma crítica ao uso político da União Europeia. A ponto do texto falar sobre práticas protecionistas e anticompetitivas. Que se vocês pararem para observar, é justamente o que a Europa e os Estados Unidos fazem sobre a China. Quando criticam, colocam medidas protecionistas, tentam travar a competição direta, por quê? Porque ali a China está dando uma sova. Letras vermelhas, o texto usa um tom claramente anti-francês para abordar essa discussão. Falando sobre um comportamento inútil, sonhador, um comportamento prolixo do Macron, falas muito compridas, muito cheias de literatices, um comportamento divisivo histórico da França que se recusa a seguir de maneira obediente o projeto britânico-estadunidense. Então, essa briga é boa, porque a gente tem que esperar um vencedor e torcer para um lado? Não. A gente torce pela briga porque enfraquece setores que são nocivos. Tá? Nunca tirem do horizonte a história de exploração colonial francesa. Esses setores continuam ali e esses setores continuam explorando. Tá? Ainda existe muita exploração francesa colonial no mundo. Algumas mais disfarçadas e outras menos disfarçadas. Já que estamos falando de Europa, vamos continuar nessa discussão da Europa aí, né? A proibição do TikTok na União Europeia não está excluída, diz a Ursula von der Leyen. Tá? Então a gente vê o que? A Ursula, daí a gente tem que fazer as conexões. Ursula von der Leyen, figura de confiança do Biden, segundo várias fontes, né? Dizem que a von der Leyen era uma das favoritas do Biden, era a favorita do Biden para substituir o Stoltenberg à frente da OTAN. Hoje ela lidera a União Europeia, de forma que quando a von der Leyen fala isso aí, ela está colocando na mesa, ela está reproduzindo, e isso fica muito claro, ideias dos Estados Unidos. Ela é uma figura de confiança dos Estados Unidos ali.
Letras verdes. A serviçal do Biden, que é a von der Leyen, figura de confiança, tende a seguir a trilha do que ordena o seu chefe. E lembremos, os Estados Unidos, dias atrás, aprovaram uma lei sobre ou o TikTok é vendido para proprietários dos Estados Unidos, ou o TikTok não vai continuar funcionando nos Estados Unidos. Tem até o final do ano, né? Eu acho que é esse o prazo. O Biden disse que vai continuar usando o TikTok para a campanha, porque tem muita gente nos Estados Unidos que usa o TikTok. Mas a partir do final do ano não será mais possível. O TikTok já falou, a gente vai recorrer na justiça e se não for possível a gente não vai continuar operando nos Estados Unidos. Por quê? Porque para a empresa que administra o TikTok, a proprietária do TikTok, não é negócio entregar a tecnologia para os Estados Unidos. Porque isso não faz sentido. Ninguém vai criar uma rede para entregar para os Estados Unidos. Ninguém vai criar uma rede para entregar para ninguém. Assim, mas vai ganhar dinheiro. Um dos objetivos é dinheiro, mas um dos objetivos principais não é dinheiro. Porque as redes, além de trazerem dinheiro, elas trazem algo que é muito mais estratégico, que é acesso a perfis de comportamento das pessoas e a dados das pessoas. Então, isso é muito importante. Esse controle de dados e de possibilidade de formar padrões de comportamento da sociedade, isso é uma arma, entendeu? Então, porque o TikTok não vai abrir mão, o TikTok não, né, mas é a empresa ByteDance, não vai abrir mão disso aí. Então, é um pedido absurdo, mas a gente percebe o quê? A Ursula von der Leyen reproduzindo os Estados Unidos e seguindo a mesma trilha. Letras azuis. Em um cenário de corrida pelo controle dos dados e de guerra cognitiva, temas que a gente já discutiu aqui, a bolha da OTAN jamais permitirá uma rede chinesa com tamanho potencial. Porque, assim, nos Estados Unidos são mais de 150 milhões de pessoas que estão no TikTok. Isso aí é o perfil de comportamento de mais de 150 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Imagine, repito, supercomputadores tratando todo esse comportamento e formando perfis de como a sociedade dos Estados Unidos se comporta. Ninguém vai encontrar ali e espionar. Pode ser que encontre, claro, pode ser que encontre. Os Estados Unidos alegam espionagem, mas quando eles alegam isso, eles entregam, na verdade, o real objetivo das redes sociais. Que não é que elas vão espionar sem a gente saber, elas estão o tempo inteiro fazendo um perfil da sociedade. Claro, pode ter espionagem, claro que pode. Mas o fato é, a formação de perfis da sociedade e o acesso a dados de comportamento da sociedade importa muito. A forma de isso além do uso da rede como uma arma, né? A forma como ela desenvolve uma certa subjetividade, uma certa forma de pensar as coisas, o seu potencial para gerar desestabilizações. Então, assim, não faria sentido entregar o TikTok para os Estados Unidos. Não faria sentido qualquer rede abrir mão de existir, porque ela é uma arma, entendeu? Não é só dinheiro. Se a questão não fosse só dinheiro, os caras venderiam. Por um valor astronômico, mas venderiam. Mas a questão não é essa. Quando uma empresa, eu vou abrir mão aqui, eu não vou vender para proprietários dos Estados Unidos, eles estão dizendo uma coisa muito clara, é a tecnologia que importa. A gente não vai abrir mão disso, você sabe muito bem por quê. Então o que a gente vê é o quê? Na bolha da OTAN, redes chinesas? Não. Não por quê? Porque existe uma guerra pelo controle dos dados entre Estados Unidos e... Não é que assim, quem é que leva mais internet para as pessoas, para ver quem mais leva mais comunicação. Não é isso. Isso é a aparição bonitinha, formal. A guerra é pelo controle dos dados. Quem tem mais dados de pessoas nos seus servidores. Isso é que importa. Por isso que todo país que se quer independente, soberano, precisa discutir soberania digital, que é algo muito mais complexo do que regulamentação. Pode regulamentar à vontade, as redes sempre vão ser uma arma. A questão é produzir uma infraestrutura, redes próprias. Percebam que os países que têm um certo cuidado com a sua soberania se preocupam com isso. Essa coisa de ficar, não vou ter redes próprias, infraestrutura própria, formar um acervo tecnológico, uma blindagem própria,
Eles sempre estão com essa, vão regulamentar até não poder mais. Isso é amarrar cachorro com linguiça. Isso é uma medida para segurar o jogo um pouco, mas não vai. A questão é construção de soberania digital. Isso é muito pouco discutido. Aí vai para a questão da regulamentação, rola aquele, isso é censura versus liberdade de expressão. Aí fica aquela discussão que divide a sociedade, que já faz um trabalho do caramba de desestabilização. Quando se fosse discutida realmente um acervo, um aparato tecnológico brasileiro, por exemplo, para citar o caso do meu país, tudo mudaria de perspectiva. As pessoas não, mas tá, isso mudaria a forma das pessoas enxergarem isso. Sairia desses temas divisivos que muitas vezes não vão levar a lugar nenhum. Continuamos, né? Já que o tema é, já que estamos na Europa falando de redes, a Meta está sob ataque da União Europeia por não fazer o suficiente sobre a desinformação eleitoral. Então eles vão dar ali uma no TikTok e vão em cima da Meta também. A Meta é Facebook, Instagram, WhatsApp, a empresa que administra essas redes e aplicativos aí. Não, não é por aí. Letras vermelhas. A União Europeia atua para deixar as redes dos Estados Unidos, que são redes dos Estados Unidos dentro da Europa, ainda mais fechadas a debates críticos, porque a função é restringir o que eles chamam de conteúdo russo. Eu não consigo enxergar onde é que o pessoal vê mais possibilidade da rede Meta ser mais pró-OTAN do que ela já é. Porque a discussão crítica lá é muito difícil, muito. Eu já falei N casos aqui, né, pessoais ligados a essas redes aí. O Facebook, para vocês terem uma ideia, a gente já discutiu isso aqui, tinha como moderador de conteúdo geopolítico o Atlantic Council, que eu citei para vocês, que é um centro de estudos da OTAN. Havia uma parceria, não sei se ela existe ainda, mas havia uma parceria para moderação de conteúdo. O que se espera mais? Aí, claro, o conteúdo russo, tem, mas muito conteúdo que eles chamam de russo não é conteúdo russo. É aquela ideia de tudo que ataca o projeto da OTAN é russo. Né? É aquela ideia de agentes russos atrás da cortina, debaixo da cama, dentro do forno, atrás da porta. Letras verdes. A União Europeia caminha para aprimorar as redes como armas dos Estados Unidos. Então, assim, essa dependência excessiva de redes transnacionais, redes dos Estados Unidos, isso favorece os Estados Unidos, porque as redes são armas. Enquanto as redes não forem vistas como isso, a gente vê os políticos aqui no Brasil, porque a sociedade, porque a polarização. Vocês acham o quê? Que um dos fatores que condicionam isso não é o fato da gente não ter soberania digital? Porque a gente fala de cenário de guerra cognitiva. A gente não sou eu que estou falando, a OTAN já falei para vocês, existem artigos e documentos produzidos de estudos sobre guerra cognitiva. A partir das redes, que é hackear a cabeça das pessoas, que é fazer mingau de cérebro. Um dos fatores é a gente não ter soberania digital. E eu não estou propondo aqui o fim das redes, o fim do debate crítico. Eu estou propondo que as pessoas tenham um debate e que tenham a sua cabeça blindada, porque as pessoas não sabem ao que elas estão sendo expostas aí. As pessoas não têm nem ideia do nível de estrago que uma guerra cognitiva pode fazer, em muito sentido irreversível. Não é preciso atacar fisicamente uma pessoa para que tu gere danos cognitivos numa pessoa. E esses danos já estão todos aí. Estão todos os danos aí. E eles acontecem 24 horas por dia. O grande problema das guerras cognitivas é que elas acontecem, não tem hora marcada, não tá. Começou a guerra, né? Decretada, estado de sítio. Não, ela acontece o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora vamos para o Oriente Médio, tá? Vamos falar um pouco sobre o cenário de Israel, faixa de Gaza, países vizinhos. Trago o seguinte título, que é uma pergunta. Os Estados Unidos comprarão um aliado para Israel? A Arábia Saudita vai fazer um jogo duro. Não é um jogo duro, né? Mas é que isso não parte do governo saudita. É que o governo saudita não pode, assim, neste contexto atual, simplesmente fechar os acordos de Abraão com Israel. Não pode. Porque isso geraria instabilidade interna. Não dá para um país
islâmico fazer parceria com um país que está trucidando palestinos, em boa medida muçulmanos, como Israel está fazendo. Isso aí vai gerar instabilidade interna. Caso contrário, a Arábia Saudita já teria. A Arábia Saudita estava se encaminhando para isso. Mas o entrave sempre foi a questão palestina. Porque isso gera divergências internas. Ninguém pensa aqui que o Mohammed bin Salman está se preocupando com os palestinos. Não é por aí. Como é que eu vou segurar o rebote dessa decisão? Trago a seguinte matéria. O Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos estão quase prontos com recompensas sauditas para a normalização com Israel. Ou seja, eles estão comprando a Arábia Saudita com vantagens, acordos, tratados, transferência de tecnologia, vendas facilitadas de armas, se a Arábia Saudita fechar um acordo com Israel, um acordo de reconhecimento de Israel, um acordo de parceria com Israel. E dada a importância geopolítica da Arábia Saudita na região, isso abriria portas para outros fazerem. Só que é muito difícil fazer com tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Como é que a população saudita veria isso? Essa é a preocupação. Letras vermelhas. Os acordos de Abraão representam o braço da OTAN no mundo islâmico usando Israel, já que a imagem dos Estados Unidos é degradada, todo mundo sabe quando os Estados Unidos chegam a um país do Oriente Médio o que isso significa. E isso quando chegam a qualquer país, né? Não existe parceria com os Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Ou deveria saber. E no Oriente Médio os Estados Unidos têm uma imagem péssima, então não daria nem para imaginar uma tentativa disso. Por isso a tentativa de usar Israel, que explora a questão xiitas-sunitas, para formar uma frente contra o Irã, que é um adversário de Israel. Israel aparece na porta de muitos países que também são adversários do Irã. E temos um adversário em comum. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Essa seria a lógica. Só que com tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, não dá. Não tem como. Só que o Blinken, ele está tentando costurar o quê? Algo mais complexo. Não o Blinken é até brincadeira a gente comparar o Blinken com outros caras de relações exteriores que estão por aí, né? A gente vê outras figuras falando sobre o mundo, a gente, o cara sabe do que está falando. O Blinken é um leitor né, de documento ali, de regras do governo, né? Mas os Estados Unidos tentam costurar algo mais complexo, para ver se retomam o projeto regional, a partir dos acordos de Abraão, que é formar uma frente contra o Irã e contra qualquer força que se opuser aos interesses da OTAN na região. Só que está muito difícil fazer isso, né? Letras azuis. Os Estados Unidos, em troca, podem partilhar inteligência militar e fornecer tecnologia nuclear aos sauditas. Aí, assim, isso pega muito mal nos Estados Unidos. Porque torna contraditória aquela conversa de estimular a democracia enquanto vai lá com os sauditas e entrega tudo que eles querem. Não dá para defender um discurso, democracia, liberdade, né? E fazer isso. Isso torna-se contraditório. Segundo a ótica da OTAN, eu estou colocando aqui a ótica da OTAN. Os caras vomitam lá que não dá para respeitar ditaduras, que não tem uma democracia liberal, voto, pipipi, popopó. Aí vai lá e entrega tecnologia nuclear para os sauditas. Então é hipocrisia isso aí. Os Estados Unidos fazem parceria com ditaduras? Claro que fazem, desde que defendam os interesses dos Estados Unidos lá dentro. Então a discussão não é democracia versus ditadura, civilização versus barbárie. A discussão é quem quer ser meu aliado, defender os meus interesses e quem não quer. Quem não quer é barbárie, automaticamente. Então o processo é esse aí. E revela toda a hipocrisia. As relações com os sauditas revelam toda a hipocrisia do processo, né? Letras azuis. Mas o massacre de palestinos ainda é um entrave aos acordos, já que torna impopular associar-se a Israel. As condições sauditas são óbvias. É o fim do massacre em Gaza e a criação de um Estado palestino. O fim do massacre já melhoraria a situação para a Arábia Saudita poder avançar com isso aí. Agora, a formação de um Estado palestino seria algo que permitiria essa discussão.
Letras vermelhas. O que pode mover a OTAN a frear o massacre hoje, o único motivo real é o resgate dos acordos de Abraão. É acabar com essa tensão para tentar retomar um projeto regional. Porque a agenda de setores, a agenda interna de Israel colidiu com a agenda externa. Isso gerou um problema enorme. O massacre na faixa de Gaza atrapalhou o projeto dos acordos de Abraão. Então o Blinken está lá, foi para a Arábia Saudita, ele circulou pela região para falar de um cessar-fogo, uma trégua, sim, mas no sentido de buscar a continuidade dos acordos de Abraão. O núcleo do objetivo é esse, não é humanitário. Mais uma matéria. O Blinken insta o Hamas a aceitar os novos termos israelenses para a libertação de reféns e um cessar-fogo. Por quê? Porque eles querem que essa tensão pare. Por isso que a gente vê setores da OTAN criticando Israel pelo massacre. Por quê? Porque está atrapalhando os projetos da OTAN. Letras verdes. O Blinken admite que o massacre está atrapalhando o projeto da OTAN no Oriente Médio. Ele admite isso. É uma coisa que a gente sempre discutiu aqui. Se setores da OTAN estão de beiço com isso aí, com esse massacre, não é porque se preocupam com os palestinos. É porque está atrapalhando projetos que são importantes e que vinham sendo costurados há muito tempo. Letras azuis. A visita do Blinken à região tem como foco central fazer avançar os acordos com os sauditas. Então a gente percebe assim, o problema ali é que o extremismo sionista é contra qualquer trégua. E se o Netanyahu recuar e permitir uma trégua, ele pode perder a base de apoio, perde o governo, e aí se ele sai do governo, cara, o Netanyahu, a vida dele fica bem difícil, assim. Letras vermelhas. Os Estados Unidos perceberam que o massacre de Gaza fez o Irã ganhar projeção regional. Tanto militarmente, porque teve aquela troca direta de ataques entre Irã e Israel, que revelou ali que Israel tinha vários problemas, e que o Irã era mais forte estratégico do que se imaginava. E está dando projeção política para o Irã também, porque o massacre torna Israel extremamente impopular na região. Então a continuidade do massacre não favorece realmente o projeto da OTAN ali. Por isso que a gente vai ver setores da OTAN desgostosos com a continuidade do massacre, que é sim um projeto sionista. Só que a questão é, nem toda a OTAN é sionista. E tem setores sionistas que vão botar na balança, mas, cara, a gente tem um projeto contra o Irã e a gente tem esse projeto de recompor não, que nunca existiu, né? De construir uma Israel maior do que é o que começou desde o início, né? Israel começou de um tamanho e expande, rouba a terra, sempre com armas da OTAN. Aí isso aí abarca o quê? Acabar com os palestinos em Gaza, invadir a Cisjordânia, invadir o sul do Líbano, e não para por aí. Só que o problema é, isso aí prejudica o nosso a questão do equilíbrio regional, e isso fortalece o Irã. Quando Israel surge como Estado, o panorama é um. O panorama hoje é outro. Só que o projeto sionista é o mesmo. Não só extremista, como de todos os setores sionistas. Que é a expansão do Estado de Israel. A destruição dos palestinos completamente. Isso está desde sempre no projeto sionista. Só que uma coisa está colidindo com a outra. Aí para fechar a discussão... Não, fechar não. Né? A discussão sobre o Oriente Médio não, porque a próxima também é. Mas uma última matéria aí sobre nesse segundo tema. Israel constrói postos de controle para impedir que homens deixem Rafah, dizem fontes ocidentais. Tá? Então, só para deixar claro que isso não é um fato, isso aí é o que está sendo dito, o que está sendo feito lá. Isso primeiro é brutal, porque trata todos os homens palestinos como combatentes do Hamas e vão ser alvo de ataque. Nada que já não esteja acontecendo. Letras verdes. O Netanyahu disse que haverá operações em Rafah com ou sem acordo de reféns. Ele está buscando agradar a base do extremismo sionista. Ele não pode abrir oportunidade para os caras pensarem que ele quer uma trégua agora. Isso vai levar a vários problemas de perda de apoio. Se o Netanyahu perder o apoio do extremismo sionista, ele perde a sua base, ele perde maioria, ele cai.
E se ele cair, é prisão para ele. Continuamos aí falando de Israel. Está aí a faixa de Gaza circulada em vermelho. Monitorando universidades. Representantes dos dois partidos, diga-se de passagem, da Câmara dos Estados Unidos, querem monitores antissemitismo para os campi universitários. Né? Esse papo de antissemitismo... Tem antissemita? Tem. Mas a ampla maioria que está lá não é antissemita. Tá? Até porque assim, ó, até foi muito bom um comentário que apareceu ontem num vídeo aqui. Letras azuis. Lembrando que ocorrem atos públicos nos Estados Unidos, que são atos nazistas e da Ku Klux Klan. Tá? Ou seja, a questão aqui não é ataque não é assim combater grupos extremistas que propõem desigualdade racial ou perseguição racial. Não é. Porque senão não seria permitido, com o discurso de liberdade de expressão, atos da Ku Klux Klan e atos nazistas. E isso é possível. A pergunta é, essa conversa de combater atos antissemitas nas universidades tem a ver com um projeto sionista. É confundir críticas aos assassinatos promovidos por Israel com antissemitismo. Todo aquele que não aplaude assassinato de civis palestinos é um antissemita. Todo aquele que protesta contra o projeto expansionista colonialista sionista é um antissemita. E isso não é verdade. Por quê? Porque tem grupos judaicos que estão criticando Israel no meio desses protestos. Aí é que está o nó da coisa toda. Até porque, assim, palestinos são povos de origem semita. Hoje, o grande movimento antissemita de assassinato de povos de origem semita é o movimento sionista, que está assassinando palestinos aos montes. Letras vermelhas. Mais uma vez o sionismo usa o conceito de antissemitismo para defender seu projeto. É um escudo, né? É um escudo que retoma elementos do Holocausto para fazer práticas semelhantes hoje. Letras azuis. O fim do apoio dos Estados Unidos ao expansionismo colonialista de Israel representaria um duro golpe. Por isso, evitar que os protestos cresçam ainda mais. Porque se essa pressão levar a um fim do apoio dos Estados Unidos, o projeto trava lá em Israel. Sem o suporte britânico e estadunidense, sem o suporte da OTAN, Israel não consegue avançar no seu projeto de expansionismo. Israel chegou onde chegou com armas da OTAN. Tanto é que eu coloco, sempre bancaram a expansão de Israel ao longo da história. Por isso que esses protestos podem levar os aliados de Israel a tirarem o apoio. Se tirarem o apoio, aí Israel vai estar muito mal. Então não é nada de combater antissemitismo. É para combater as críticas ao projeto expansionista de Israel. Mais uma matéria sobre isso. Conselho suspende financiamento à Universidade de Paris em meio a protestos pró-palestinos. Percebam o poder da coisa toda. Né? O corte ocorre no tradicional Instituto de Estudos Políticos de Paris por causa dos protestos. Olhem a proporção que a coisa ganhou. Letras verdes. O problema é que a repressão e a censura tendem a ampliar o ambiente de apoio aos protestos. Então a coisa saiu de controle, entendeu? A imagem de Israel não se sustentou nada. Israel construiu para si uma aura de autoridade moral muito maior do que existia. A paciência das pessoas não durou nada com Israel. Israel achou que fosse massacrar palestinos, sempre usando esse discurso de Davi contra Golias mentiroso, e não conseguiu. A imagem de Israel já não tem mais controle das narrativas há muito tempo, porque o massacre foi tão grande que revelou para muita gente muito rápido qual era o projeto de Israel, que é realmente massacrar palestinos, como sempre foi. Só que essas coisas estão tão... Essa resposta a Israel está sendo tão contundente que os caras estão entrando no desespero. Aí o desespero dos caras cortarem. Olhem essa matéria que eu estou falando para vocês. O Instituto de Estudos Políticos de Paris teve o financiamento suspenso. Agora a gente vem para a América Latina. Vamos falar um pouquinho aqui da América Latina. Eu pintei o Haiti, a Venezuela e a Bolívia porque vão aparecer os três aqui. O Maduro aponta novamente
agentes coloniais e agora dando contornos mais claros para a fala dele, tá? E ele falou inclusive sobre a Bolívia, né? O Maduro, líder político da Venezuela. O presidente Maduro alerta sobre o plano dos Estados Unidos para recolonizar a América Latina, tá? Aí uma parte considerável da fala focou na questão da Bolívia porque houve uma troca, houve conversas ali entre o governo venezuelano e o governo boliviano sobre riscos de uma tentativa de desestabilização da Bolívia. De novo, tá? Letras vermelhas. O Maduro disse novamente que os Estados Unidos levam ao poder figuras como Javier Milei na Argentina, Bolsonaro aqui no Brasil e o Ivan Duque na Colômbia. O que está no poder ainda é o Javier Milei. Tá? Então eles que são figuras que têm por objetivo cumprir a agenda dos Estados Unidos. E quem observa todos esses três, ninguém vai negar isso aí, né? Até porque nenhum dos três faz segredo. Isso que é o interessante. Nenhum dos três faz segredo sobre para quem presta continência. E, inclusive, o Bolsonaro presta continência literalmente. Se vocês pesquisarem, tem vídeo e foto do cara prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos. E a admiração dele pelos Estados Unidos, ela expressa todo o momento. Então, eu não entendo como é que tem gente que isso é mentira. O cara diz. O cara mesmo diz isso. Ele próprio diz isso. Tem falas dele de 2019 fazendo um movimento para o Brasil ingressar na OTAN. O Trump, inclusive, respondeu favoravelmente, colocando o Brasil como preferencial para ser um aliado extra-OTAN, que ainda não é, ainda bem formalmente. Então, eu não sei qual é a surpresa que o próprio cara admite. Então, ele próprio produz fake news sobre ele próprio. Então, é fake news. Então, ele que mesmo mentiu sobre ele. Então, vai se entender, né? Porque dizer que ele não é um cara pró-Estados Unidos, aí é difícil, né? Aí o cara tá vivendo um universo paralelo mesmo. Letras azuis. Ele denuncia um plano para desestabilizar a Bolívia, o Maduro, né? Para desestabilizar a Bolívia novamente a partir da embaixada dos Estados Unidos. Inclusive ele comenta que uma das figuras da embaixada nos Estados Unidos tem experiência com revoluções coloridas. Cara, por isso que eu digo, o Maduro, ele faz falas diárias que a gente acompanhando é melhor do que acompanhar o noticiário, cara. Porque ele aponta assim, ó, lá tem um problema. Quando o Comando Sul dos Estados Unidos estava passeando aqui por países da América Latina, o Maduro foi falando, tão ali, tão lá, tão acolá, tão fazendo aquilo ali, estão metendo bedelho ali, quer dar um golpe lá. É por isso que ele é indigesto para os Estados Unidos. E isso é importante, ele está sempre pontuando, ele está trazendo para o debate, está apontando, ó, eu estou vendo vocês aí. E quando ele fala, aí tem repercussão, porque ele é um presidente, e as pessoas olham. Letras azuis. Segundo Maduro, os Estados Unidos estão de olho no lítio e nos minerais raros bolivianos, centrais para o atual contexto energético. Lembremos do que o Elon Musk admitiu na última, quando houve um golpe lá no Evo Morales, né? Perguntaram sobre o golpe, não, a gente vai golpear mesmo, a gente golpeia e vai continuar golpeando, né? O lítio, o cara tem uma empresa de carros elétricos, ninguém mais interessado. E tem cara que acha que o Elon Musk critica países porque ele quer a liberdade de expressão, né? Ah, é porque o Elon Musk tá batendo em cima do Brasil porque ele quer liberdade para as redes dele. É, mas na China nem tem as redes dele. E ele tá abraçando o governo chinês. Por quê? Porque as empresas dele estão tranquilamente lá na China, entendeu? Então o Musk busca os interesses dele. É preciso deixar de ser trouxa. Tá? O primeiro pressuposto básico é deixar de ser otário. Então assim, a China ela tem soberania digital. Ela não vai deixar a sua população ser bombardeada por porcaria transnacional. A cabeça das pessoas. Só que como o Musk ganha dinheiro lá, só que a China tem um controle, eu tô ganhando dinheiro, mas não controla o meu país. Aí o Musk, não, tudo bem, então ele é pianinho. Assim. É a diferença, né? Agora, no Brasil é liberdade. Que liberdade? Que liberdade? Acorda pra vida, o cara é um multibilionário, bagunceiro de rede, vai querer liberdade pra quê? Brincadeira, né? O Musk quer liberdade. E cada bobagem que os caras falam aí. Eu não digo que o pessoal fica assistindo muito filme de super-herói, fica acreditando em Tony Stark, Bruce Wayne, daí vem o Elon Musk, o herói. É isso que dá se educar emocionalmente assistindo Hollywood. É isso que dá. Eu acho que o Elon Musk é o herói agora. Aqui no Brasil deve ter alguma questão ligada, ou estão emperrando o Starlink, ou devem estar. Tem empresas de carro elétrico chinesas que estão se instalando no Brasil, pode ser isso. Então é alguma coisa que ele não está conseguindo aqui. Podem ter certeza.
Com a Austrália é isso. A Austrália fez umas leis lá que deram uma emperrada, ele também está caindo de pau em cima da Austrália. Ele está vendo o interesse dele. O otário é quem, né, acha que ele quer liberdade de expressão. Agora vamos falar do Haiti um pouco. Né? O Fritz Belizer, aí, ele é nomeado novo primeiro-ministro do Haiti pelo Conselho Presidencial. Então é aquela situação tensa do Haiti, né? Volto a falar dela aqui. O novo primeiro-ministro já foi ministro em governo anterior, foi ministro dos esportes, se eu não me engano. E ele foi escolhido por um conselho de transição, já que o caos no Haiti não permitiu o retorno do Ariel Henry, que foi derrubado do poder. Tá? Então ele não pôde mais governar o Haiti. Aí foi decidido um conselho com mediação da CARICOM, que é aquela comunidade dos países do Caribe, e aí esse conselho escolheu esse cara. Agora a questão é, os grupos armados no Haiti vão reconhecer? Vai mudar alguma coisa? Letras verdes, os grupos armados no Haiti não reconhecem o conselho de transição. E se os Estados Unidos botarem as tropas do Quênia lá, vai piorar o quadro, porque aí vai ficar bem pior. A situação do Haiti é muito difícil, porque ela não foi construída os criminosos tomaram de assalto o Haiti. O Haiti foi totalmente desestabilizado ao longo de toda a sua história. O Haiti foi sendo alvo de sabotagens políticas o tempo inteiro. O Estado foi completamente destruído no Haiti. O crime organizado tomou conta. Né? O Estado foi destruído no Haiti. O que impera no Haiti é o caos. Né? É o que acontece quando os caras destroem o Estado. Continuamos aí. Vamos para o continente africano. Países de olho no caos no Sudão, que vive uma disputa de facções militares que está destruindo completamente o país. Né? Militares do Sudão sugerem um governo alargado após a vitória, supondo que essa vitória vá acontecer no curto, médio ou até no longo prazo. Tá? Eu pintei os Emirados Árabes de amarelo ali também, além do Sudão de laranja, porque eu vou falar de uma relação com os Emirados Árabes aqui também. Facções militares estão em disputa no Sudão, porque um grupo quer mais projeção no Estado. Ou seja, então, quando tem conflito entre militares, entre facções militares, a coisa fica muito feia. Porque são os dois grupos, são grupos que têm armas, ou melhor, é o grupo que tem armas em guerra dentro do país. Letras azuis. O governo militar diz que após a vitória haverá vários anos de comando militar no país, supondo que haja uma vitória. Né? Que não vai haver espaço para voto, para eleição, para partido, nem nada. Letras azuis. O governo militar diz que não quer dependência de partidos políticos e busca um regime alicerçado na resistência popular jovem como força motriz. Agora a gente vai ver como é que os países vão se comportar diante disso. Aí a gente vai ver como é que esse projeto aí, a quem que esse projeto vai servir. Né? Sobre o Sudão exige reunião de emergência da ONU sobre a agressão dos Emirados Árabes Unidos. Por quê? Letras vermelhas. O Sudão acusa os Emirados Árabes de fornecer armas para grupos militares rebeldes, para aqueles grupos que querem mais projeção no Estado, para manter uma situação de desordem dentro do Sudão. Só lembrando que, letras verdes, a ONU aponta que o conflito já levou à morte de mais de 10 mil pessoas e deslocou 10 milhões de pessoas no Sudão. Formas de apoio estão aí, né? Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, dos anúncios que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém o trabalho efetivamente é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância, escolham uma delas, quem quiser apoiar. Escolham aquela que for mais prática para vocês, eu coloco 3 justamente por isso. Em cada uma delas vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? E o conteúdo fica aberto para todo mundo. O que mantém o canal realmente é a ajuda solidária de quem apoia. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix
pixverdadeconcreta@gmail.com. Vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro no YouTube, que ajuda aqui direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, o botão fica embaixo do vídeo. Escolham ali a faixa que mais corresponde ao que vocês querem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.